Ok, pessoal, então nós vimos nas simulações anteriores, né, quando a gente liga as lâmpadas individualmente, elas funcionam aquela potência do fabricante, né, e que o brilho dela é proporcional à potência. E quando a gente liga em série, elas diminuem a sua potência de funcionamento, né, porque mantém as suas resistências, e a resistência equivalente do sistema aumenta, ou seja, elementos em série não vão funcionar adequadamente, né, do que como funcionariam sozinhos. Agora nós vamos ver a simulação em paralelo. Então aqui nós vamos supor as mesmas duas lâmpadas que nós vimos lá individualmente, só que agora elas vão ser ligadas em paralelo. Então, por exemplo, aqui no circuito elas estão aqui nesse ramo, ó, a lâmpada A nesse ramo e a lâmpada B nesse ramo, as duas a mesma diferente potencial, né? Porque ó, esse potencial de um lado, esse do outro, as duas estão em paralelo. Aqui a corrente passa pelo meio, porque o circuito está fechado aqui e aqui também. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente calcular a resistência equivalente das lâmpadas, né? Lembrando que a fórmula para resistência equivalente é essa aqui. 1 sobre resistência equivalente, né, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, no caso de duas lâmpadas. Se tiver mais elementos, a gente vai somando os inversos aqui. Bem, então, nós podemos calcular a resistência equivalente. Para fazer isso, vamos lembrar as resistências equivalentes da lâmpada 1, né? A lâmpada 1, ela tem a resistência equivalente 403,23, né? Vou copiar esse valor aqui, ó, para a gente usar ele. 403,23. E a lâmpada 2 tem resistência 134,41. Então, também vou copiar esse valor aqui, né? Eu copiei na célula errada, né? Esse aqui, 403,23. Aqui. Apaga aqui, que eu tinha colocado em série. E a lâmpada 2, 134,41. Vejam que, se eu coloco o cursor aqui, pessoal, está 403 e aqui está 403,23, né? Por que isso acontece? Só porque a célula não está formatada para mostrar todos os números. Então, clico com o botão contrário, formatar células, número, já está duas casas decimais, eu coloco quantas eu quiser aqui, dou um OK. Agora apareceu, né? Então, essas são a resistência R1 e aqui R2, né? Das lâmpadas A e B. Bem, a resistência, então, em equivalente é só eu fazer essa fórmula aqui. Só que essa fórmula aqui, pessoal, ó, eu vou ter uma soma de frações, né? Então vamos lembrar que na soma de dois elementos de frações eu tiro o produto embaixo e em cima eu faço a soma, né? Fica uma soma pelo produto. E como eu vou inverter, né? R e Q, né? Tem que inverter, então vai ficar o produto pela soma, né? Dos dois elementos. Então vocês podem calcular manualmente isso aqui na calculadora, eu vou fazer direto pela fórmula do Excel. Igual, coloco um parênteses aqui, o produto, então o produto de um vezes o outro, dividido pela soma, né? O primeiro mais o segundo. Então essa é a forma de pôr a fórmula do Excel, né? Usando o igual. E eu tenho uma resistência equivalente de 100,81. Observe, pessoal, que essa resistência equivalente ela é menor do que as duas, né? Ou seja, a resistência equivalente quando eu ligo o circuito em paralelo acaba diminuindo, né? Então o circuito vai ter menos resistência para permitir a passagem de corrente para os dois resistores. Essa é a ideia do funcionamento do circuito em paralelo. Bem, agora vamos ver a corrente em paralelo. Já que eu tenho essa resistência equivalente no circuito e essa voltagem, 127, qual é a corrente? Basta eu usar essa fórmula aqui, né, que é a lei de Ohm. V igual a RI, se eu isolo o I aqui, I igual a V sobre R. Então, I igual, quem é o V? 127. Dividido, quem é o R? É essa resistência equivalente aqui, né, por isso. Então, a corrente no circuito todo é 1,26 ampere. Essa corrente não necessariamente é a corrente em cada resistor, porque a corrente se divide. Ó. A corrente no circuito é 1,26 ampere. Só para efeito de comparação, veja que em série a corrente era 0,24. Né? Voltando aqui, ó, quando eu tinha uma lâmpada, a corrente era 0,31 e na outra 0,94. Em série, a corrente era 0,24, menor. Em paralelo, a corrente é maior. Por quê? Porque a resistência equivalente é menor. Entenderam? Então, em série, eu aumento a resistência do circuito e diminuo a corrente.
em paralelo, eu diminuo a resistência do circuito e aumento a corrente elétrica. Lá no caso em série, pessoal, eu não precisava calcular a corrente individual, porque é a mesma que passa por todos os elementos, mas eu precisava calcular a voltagem individual, né? Porque as voltagens iam ser menores em cada um e ia se somar. Já no caso em paralelo é o contrário, as voltagens eu não preciso calcular, porque os dois elementos A e B estão à mesma voltagem, né? Que no caso vai ser o mesmo 127 volts. Agora eu preciso calcular a corrente, porque a corrente se divide nesse nó aqui, ó, certo? Então vamos calcular a corrente. Como que eu calculo a corrente? Ora, pela mesma fórmula, V igual a I igual a V sobre R, né? A lei de Ohm. Como eu tenho a voltagem em cada elemento, que é o mesmo 127 volts, e já tenho a resistência de cada uma, que não é essa resistência equivalente, é essa aqui, né? Eu posso obter a corrente em cada uma. Então, para o caso a corrente é igual à voltagem de A, que é o 127, dividido pela resistência de A, que é essa primeira aqui, ó, 403,23. E no caso de B, nós temos que a corrente é igual à voltagem de B, que também é o 127, porque a voltagem é a mesma em paralelo, dividido pela resistência de B, que é 134,41. E dá 0,94. Vejam, pessoal, que essas correntes são as mesmas de quando a gente liga eles em sozinho. É por isso que o circuito em paralelo funciona tão bem como se fosse individual, porque as correntes acabam sendo as mesmas, né? E, consequentemente, a corrente total do circuito, que é a soma dessa mais dessa, é maior. Então, vamos entender o que significa isso. Quando eu ligo o circuito em paralelo, os elementos em paralelo um com o outro, a resistência total do circuito diminui e aumenta a corrente total. Só que em cada elemento do circuito, por que a corrente total aumenta? Para que continue passando em cada elemento do circuito, em cada resistor, a mesma corrente que passaria se ele tivesse individualmente. Ou seja, ele vai continuar funcionando da mesma forma, porque está passando a mesma corrente. Mas a consequência é que aumente a corrente total no sistema, né? É por isso que é perigoso a gente ligar muitos elementos em paralelo, você tem que usar fios maiores. Se eu ligo muitos elementos na mesma tomada, muitos aparelhos na mesma tomada, eles vão funcionar, porque cada um está sendo alimentado pela mesma corrente que ele precisaria. No entanto, a corrente total nessa tomada está ficando muito alta, está aumentando, o que pode, ou caso se essa tomada não tiver um fio grosso, né, pode fazer com que essa tomada pegue fogo. Bem, vamos ver o que acontece com a potência, né, pessoal? A potência, então, a gente vê aqui que ela é a corrente vezes a voltagem, né? Então, no caso da A, qual a corrente em A? Essa aqui, né? 0,31 vezes a voltagem, que é a mesma, 127 volts. E qual é a potência em B? Novamente, é a corrente em B, que é essa aqui, vezes a voltagem, que dá o 120. Vejam, pessoal, quando eu ligo em paralelo, as potências reais das lâmpadas, que elas vão estar funcionando em paralelo, são 40 e 120 watts, que são as mesmas potências que se elas estivessem ligadas sozinhas, ó. Ou seja, essas lâmpadas vão funcionar perfeitamente da forma como o fabricante projetou. Ou seja, a ligação em paralelo é a ligação que permite a todos os elementos do circuito funcionarem da forma projetada pelo fabricante. Essa é a vantagem. A desvantagem é que se eu ligar muitos elementos em paralelo, o circuito fica sobrecarregado. Então, quem projeta um circuito tem que planejar esse circuito, né, seja o circuito eletrônico ou seja o circuito elétrico de uma residência ou uma indústria. Esse circuito tem que ser planejado para suportar a carga total de todos os elementos, de todos os aparelhos que forem ligados nesse circuito. Porque senão, como a corrente aumenta muito, ó, a corrente total no circuito aumenta, esse circuito pode sobrecarregar. Correto? Então é muito fácil analisar o circuito em paralelo porque as coisas funcionam perfeitamente nele. Diferentemente do circuito em série, em que aumenta a resistência do circuito, as voltagens vão ser diferentes para cada aparelho, né? As correntes vão diminuir e os aparelhos vão funcionar com uma potência menor, ou seja, não vão funcionar direito. Certo? As questões 19 e 20 no roteiro seriam essas aqui, né? Observem no circuito se esses valores estão sendo verificados, e vocês verificariam que sim, né? No caso em paralelo, porque as lâmpadas estariam funcionando o seu brilho natural, a mesma potência. E discuta o que vocês aprenderam, né? Que é essa discussão que eu estou fazendo com vocês e que depois vocês podem discutir com o grupo e colocar na folha de respostas, tá?
na folha de respostas vocês vão observar toda a parte numérica, só não vão observar a parte experimental, ou seja, o brilho das lâmpadas vocês vão só supor, né, pela potência que vocês obtiverem. Não tem como observar experimentalmente o brilho. Bem, então pessoal, para concluir, né, eu fiz aqui uma última planilha, uma aba na planilha só por comparação para a gente fazer uma análise, né? No fundo, o exercício que vocês têm que fazer é aqui, simular com uma resistência, com duas e com três. E aqui tem uma comparação já pronta a partir dos valores que vocês obtiverem para a gente comparar. Então vejam só, quando eu liguei uma lâmpada apenas, essa lâmpada ela tinha uma resistência que era aquela lâmpada de 40 watts, né? A potência de 40 watts dela, ela tinha uma resistência interna de 403,23 ohms. Lembrando que tudo isso aqui funciona a 127 volts, né? Podemos até colocar aqui, ó. Tudo isso aqui é 127 volts. Aqui está 127 volts. Aqui está 110, mas não é. Toda a nossa simulação foi feita a 127 volts. Então, a 127 volts, né, uma lâmpada, ela tinha uma grande resistência e por isso que ela tinha uma potência baixa, né? A corrente era pequena, porque a grande resistência produz uma pequena corrente, né? Limita a corrente. E a potência era baixa. Já a lâmpada B, pessoal, que era uma lâmpada de 120 watts do fabricante, como que o fabricante faz ela ter uma alta voltagem? Uma alta potência? Colocando uma resistência baixa. A resistência baixa permite uma passagem de uma corrente maior e ela funciona a uma potência maior. Só que quando eu ligo em série essas duas lâmpadas, a resistência equivalente é maior. Ó. A resistência é a soma das duas. E, portanto, a corrente que vai passar é menor. Né? Menor do que o que precisaria. E, portanto, elas funcionam a potências menores do que deveriam. Né? Então, o circuito em série ele tem essa propriedade. Os elementos vão funcionar com uma potência menor ou nem vão funcionar. Se a potência for muito baixa, quer dizer que eles nem funcionam. Né? Pode ser que aqui esteja vindo uma corrente menor do que a que ele precise. Então, qual a vantagem de um circuito em série? Bem, tem algumas vantagens, como, por exemplo, o controle de um circuito, talvez assim um circuito em que os elementos precisem realmente de baixas correntes, tem suas vantagens, né? Tem as suas utilidades. Mas para funcionar elementos domésticos, por exemplo, não é tanto, né? Já num circuito em paralelo, pessoal, a gente vê que a resistência equivalente, ela é menor, né? E sendo menor, ela permite a passagem de uma corrente maior. Como consequência, para cada elemento do circuito vai a corrente natural, a corrente que ele precisaria, e portanto os elementos do circuito funcionam às suas potências corretas, né? Veja, 40 e 120. Essa é a vantagem. Então eu posso ligar vários elementos em paralelo que eles vão funcionar corretamente. A desvantagem é que o circuito fica sobrecarregado, porque vai haver uma grande corrente nesse circuito. E se ele não for preparado corretamente, com fios grandes, né? Com fusíveis, enfim, com disjuntores, esse circuito pode queimar, certo? Então essa é a lógica que a gente pode tirar, as observações que a gente tiraria experimentalmente e que estamos tirando nessa aula computacional. No próximo vídeo eu vou dar as instruções para vocês desenvolverem os exercícios.